no dia de hoje. Ter uma excelente aula com a nossa educadora Karina, que ela possa ser amparada pela espiritualidade, inspirada, intuída, a trazer para nós todos os ensinamentos que estão programados e provisionados para o dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá então, ao nosso livro de harmonização. Karina. Deixa eu só dar uns recadinhos para eles então aqui. Vai. Pessoal, para quem está entrando agora na aula, não esqueçam de responder o questionário de avaliação do GEMB dos educadores que a gente mandou essa semana, tá bom? Respondam, por gentileza, até sexta-feira, agora, que a gente pretende fechar esse questionário no sábado de manhã. Então, é muito importante que vocês respondam para nós, para que a gente cada vez mais melhore e para que a gente também corrija os nossos erros, tá? Então, o feedback de vocês é muito importante nesse momento. Como o Miguel havia dito também, nas questões do livro, nesse questionário, vocês podem colocar qualquer questão lá, qualquer resposta, porque a partir do momento que vocês colocam que vocês estão no ID, nós vamos desconsiderar essa resposta de avaliação dos livros, tá? Porque livros de avaliação é a partir do básico 1, ok? Então, é importante que vocês respondam e percam aí pelo menos 5 minutinhos para poder ajudar a gente, tá? Vamos lá. Isso aí. Deixa eu compartilhar. Gravar, tá, Karina, por favor? Já está gravando, legal. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Então, hoje o livro nosso de harmonização é o tema Na Luz da Compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Em Jesus, Mateus 5:7. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares assédio sem que te partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida, e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, na realidade, traz para a gente o seguinte, ele traz diversas situações no qual temos que olhar no nosso próximo a nós mesmos. Porque hoje, se identificamos no nosso próximo alguma falha, algum erro, se somos agredidos por palavras, agredidos de qualquer forma que seja, se somos julgados, caluniados, difamados, nós temos que saber
que hoje nós às vezes podemos ser inocentes, mas como já aprendemos, não há vítima no universo. Nós não sabemos o que já fomos. Então nós somos espíritos em evolução. Por esse mesmo motivo, se nós temos esse entendimento e pedimos a Deus para que perdoe as nossas ofensas, da mesma forma, temos que começar a exercitar diante do nosso próximo. Porque às vezes, aquela difamação, aquele dedo apontado para a gente, nesta vida somos inocentes. Porém, em outras, trazemos para esta situações onde precisamos ser provados, precisamos ser espiados. Então, Jesus fala para nós aqui, tratar ao outro com amor, tratar ao outro com compaixão, tratar ao próximo com misericórdia. A misericórdia é o amor, o perdão andam sempre juntos. E a partir daí, vamos poder, cada vez mais, tornar a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso mundo, a nossa casa, a casa de Deus, dentro dos ensinamentos de Jesus. Tá bom? Então agora vamos passar para a nossa colega Karina, que vai dar prosseguimento. Fala, Karina, é com você. Oi, vamos lá. Ai, ai. Nós estamos em 22 alunos. Pessoal, a gente está querendo fazer hoje uma experiência com vocês de sala simultânea, tá? Então, deixa eu dividir aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar, hein, Miguel? Eles vão precisar hoje, para fazer essa sala simultânea, pessoal, todos de vídeo aberto e áudio aberto, tá? Porque vocês vão ter que conversar entre si aí, tá bom? O que a gente está querendo, tá? Para ficar uma aula mais interativa, a gente vai fazer uma pergunta para vocês e vamos dividir em grupos. Estamos em 22 pessoas. E vocês terão salas individuais com 3, 4 colegas, tá? E aí a gente vai dar aí no máximo 5 minutinhos, porque como a gente está 8h10, a gente vai dar 5 minutinhos para vocês poderem responder, conversarem entre vocês, o que vocês acham, opinarem. E depois a gente abre o vídeo ou o áudio, aí vocês, cada um aí na sua casa, onde vocês estão, se puder abrir o áudio, ok, se não, só o vídeo. E aí vocês vão conversar entre si e depois vocês vão passar pra gente o que vocês acharam, tá? Mas é assim, é coisa de 5 minutinhos, é mais pra gente manter a aula mais interativa e para vocês, de fato, participarem um pouco mais com a gente, tá? Então, a gente vai tentar aqui fazer uma interação com vocês, tá? Primeiro ponto aqui, a gente, só para poder rapidinho falar, como é que vai ser a aula de hoje, tá? Então, a gente vai falar dos bem-aventurados e dos misericordiosos, vamos falar um pouco do perdão, falaremos de algumas fontes espíritas, o que as fontes espíritas acham desse tema, tá? O que elas dizem sobre esse tema, e traremos um exemplo na prática. Ok? Primeiro ponto, aqui a gente já vai chegar na aula falando o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos. Quando a gente fala de bem-aventurados os misericordiosos, nós queremos saber de vocês, eu e o Miguel, eu vou até parar, vou interromper aqui o compartilhamento. A gente quer saber de vocês o que vocês entendem por bem-aventurados os misericordiosos, tá? Quando vocês leem essa frase, provavelmente vocês já devem ter lido essa frase e esse termo em muitos lugares. Então, o que a gente quer saber de vocês de forma muito sucinta, tá? De uma forma bem resumida,
Nós queremos saber de vocês o que vocês acham sobre qual é o significado para vocês de bem-aventurados os misericordiosos, tá bom? A gente vai dividir aqui. Vamos lá. 22 vai dar umas 6 salas. Vamos criar aqui. Deu 4 pessoas em cada sala. 4 pessoas em algumas salas e em 2 salas ficaram 3 pessoas, tá? Todos os participantes. Importante que vocês conversem entre vocês, que a gente quer saber o que vocês pensam sobre bem-aventurados os misericordiosos. Estou mandando aí. Vamos ver se vai dar certo. Acho que deu certo, hein, Miguel? Cláudia, Patrícia e André, entrem nas salas lá para vocês conversarem com o pessoal o que vocês acham sobre bem-aventurados os misericordiosos. Se vocês não quiserem abrir o vídeo, pode só colocar o som, mas é importante que eles saibam também a opinião de vocês, tá bom? Tá bom, André. Tudo bem. Mas se você puder escutar, tá? Entra lá na sala e ouve. É importante você ouvir o que eles têm a dizer, o que o seu grupo tem a dizer, mesmo que você esteja no trabalho. Tem alguém? Érico, já saiu, Érico? Viu? Karina, nós estamos com um problema aqui. É porque nós estamos em 2 salas diferentes. E daí a gente nem fala lá e nem fala aqui. Mas ouve, conversa e na hora que a gente for fazer a aula, vocês falam para mim o que vocês acham. Vocês conseguiram? Eu pensei dele participar com a gente na minha sala. Pode participar. Pode. Daí ele sai aqui e faz lá? Pode. Não tem problema. Mas entra lá, não fica aqui comigo não. Entra lá que vocês têm mais 2 minutos. Como que ele entra lá? Ouve junto contigo, porque o convite vai direto para ele. Pronto, resolvido. Então vamos nós aqui. Senão a gente não vai conseguir nem aqui nem lá, né? Isso. Importante ouvir uma. Meninas já voltaram, mais uns minutinhos. Eu coloquei o Miguel numa sala aqui, eu tô falando para ele que ele não pode ajudar.
Vai ver, você não pode ajudar. Você vai alcançar isso para você. Então, o meu entendimento disso... Desliga o som, Érico. Bem-aventurados, eu penso que seja isso. Mais 2 minutinhos, vamos até 8h20. Ele tá dizendo que ele tá mudo, meninas. O grupo de vocês, Alessandra e Ana Carolina, vocês são do mesmo grupo? Sim. Somos, ela tava nas duas na sala. Ah, então é rapidinho, né? É porque eu acho que não deu tempo da Patrícia entrar ou do André. Deixa eu anotar aqui quantos grupos deram. Foram 6 grupos. Já vou fechar. Na 8h20 eu fecho. É bom que é falar rapidinho. Tô fechando. E a galera tá voltando. Eu tô só nas câmeras aqui. Ana Carolina, tá me ouvindo? E aí, pessoal, todo mundo voltando. Quero todo mundo de volta. Venham para mim. 20 segundos. Duas salas teve um pouquinho de problema, inclusive uma que eu tava, da Natália e da Cláudia, porque os dois casais foram separados. Eles vieram aqui reclamar por isso. Eu falei, a ideia era essa. Aí ela falou, não tá dando para eu ouvir o meu e nem ele o dele. Mas deu para entender que o Juninho que manda em casa ali, porque ele falou mais alto. A Natália ficou quietinha. Ficou? Não. Mas ela falou para mim, não, depois eu tenho a última palavra. Eita. Brincadeira, Natália, brincadeira, Juninho. Pessoal, voltem, todos voltaram, né? Abram, se vocês puderem. O André está trabalhando agora, mas está ouvindo a gente. Ele não pode abrir A minha internet está muito ruim hoje. Não tem problema, Cláudia. Mas nos ouça que está perfeito. Tá? O importante é vocês ouvirem. E a ideia de fazer essas salas, que a gente estava conversando eu e o Miguel, é para vocês interagirem, né? Porque quando a gente fala de aula física lá no GEMB, a gente faz muita interação, a gente faz dinâmica de grupo, né? Então, vocês acabam se conhecendo de verdade, né? Não fica só no virtual. Então, a ideia de fazer essas salas simultâneas é que para que vocês se conheçam e para ver que não é só a gente que tem dúvida, né? Às vezes a nossa dúvida também é a dúvida do parceiro ou do colega, que a gente fala, nossa, eu fiquei com vergonha de falar e acaba não falando, né? Então, eu quero saber aí do grupo 1. Quem estava no grupo 1? Alex, Gisela, Ludmila e Maiara. Eu quero saber o que vocês acham de bem-aventurados os misericordiosos. Se vocês quiserem me resumir em uma palavra só, ou numa frase, fiquem à vontade. Qual de vocês que vai falar? Sem vergonha, gente, sem timidez. Alex, Gisela, Ludmila ou Maiara? Qual de vocês 4 vão falar? Vamos lá, que a gente tem que correr com a aula.
Alex? Eu acho que seria quando a gente passa a pensar não somente em nós mesmos, né? Mas pensar no próximo também. Tá bom. Pensar no próximo. Certo? É isso, meninas? Vocês concordam com o que o Alex falou? Sim, isso mesmo. Vamos lá. Sim. Isso aí. Grupo 2. Ana Carolina, André. O André está trabalhando, ele está ouvindo vocês, ele não participou, mas ele está trabalhando e está ouvindo a gente, tá bom? A Suzana de Freitas e a Thaís. E aí, quem é que... Thaís ficou junto com o esposo, com o Érico, tá? O Érico ficou com a gente. Você que vai falar, Thaís? A gente até tentou, mas deu choque ali. Eu posso falar. Então diga, o que vocês aí no grupo, como um todo, entenderam sobre bem-aventurados os misericordiosos? Que eu estava usando de manhã, senão vai acabar minha bateria, eu não consigo fazer aula. Agnes, desliga o som aí. Isso. Pronto. Então, o que a gente discutiu disso é que feliz daquele, né, que é misericordioso, que tenha misericórdia, tenha compaixão pelo próximo e que é capaz de alcançar e de olhar e de chegar ao próximo e que automaticamente vai alcançar a compaixão também para si, né? É a troca. A lei do retorno, na verdade. É aquilo que você proporciona, você, pela lei natural, recebe. Ótimo. Todo mundo do grupo concorda com a Thaís? Façam assim. Sim. Assim ou assim? É isso aí, gente. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Assim ou assim? Não, foi isso mesmo, que a gente discutiu. Faz o joinha, perfeitamente. Olha o joinha do Miguel. Faz o joinha, tem a reação do lado aqui. Ó. É isso aí, Ana. Vocês concordam então, né? Ótimo. Vamos passar para o próximo grupo, gente. Próximo grupo é a Amanda, o Juninho, a Sabrina e a Valquíria. E aí, quem vai falar desse grupo? Grupo 3. O que vocês entenderam? Quem vai falar? Gente, vamos? Posso falar. Fiquei esperando alguém falar, mas eu falo. Bora. Bom, em resumo, o que a gente falou foi também, né? Feliz daquele que sabe perdoar. Porque bem-aventurados. Então, quem consegue perdoar, ser misericordioso com o próximo, não carrega o fardo, né? De não perdoar para si. E também, o que a gente também discutiu foi que quem consegue perdoar tá aí no caminho da evolução também. Então, foi basicamente isso. Ótimo, muito bem. E aí, gente, pessoal do grupo da Amanda, todos concordam? Assim ou assim? Certo. É isso aí. Isso, ótimo. Tô gostando. Vamos lá, a gente está indo agora para o grupo 4, tá? No grupo 4, nós temos a Cláudia, o Miguel que não conta, né? Que o Miguel, eu falei para ele ficar, quietinho no grupo. Então, é a Cláudia e a Natália. E aí, meninas, qual que foi a conclusão que vocês chegaram? Olha, a conexão estava tão ruim que eu falei que estava picado, mas é bem-aventurados, é isso que todo mundo falou mesmo, que as pessoas que tratam as outras bem, né, que têm respeito, acho que a gente só tem a ganhar quando a gente trata as pessoas e entende assim, a gente julga, né, que a gente até falou, a gente vê a pessoa e julga. Então, assim, para a gente tomar cuidado com o julgamento, a gente não sabe o que a pessoa passou. Então, por isso que tem que ter a compaixão, né, quando vê a situação da outra pessoa. Então, bem-aventuradas aquelas pessoas que entendem a vida das outras pessoas e tratam bem. Ótimo, perfeito. Natália, quer acrescentar alguma coisa? Assim ou assim? Ótimo, meninas. Grupo 5 agora. O grupo 5 foi a Agnes, a Elaine e a Rosângela. Qual de vocês três que vão falar? Então, eu acho que bem-aventurados serão salvos. Não entendi, Agnes. Cortou. Repete, por favor. Eu acho que bem-aventurados serão salvos. Serão salvos?
Que mais, meninas? Meninas do grupo, da Agnes, Elaine e Rosângela, o que vocês acharam como bem-aventurados os misericordiosos? Ser aquela pessoa calma, aquela pessoa benevolente, com paciência, com amor, sem muito julgamento, mas bem centrada, né? Ela está mais perto do caminho da evolução. Ótimo, ótimo, meninas. Obrigada, estou anotando aqui o que vocês estão falando, tá? Por isso que eu estou com a cabeça baixa. Grupo 6, vamos ver quem ficou no grupo 6 aqui. Foi a Alessandra e a Ana Carolina, as meninas que voltaram em primeiro. Qual de vocês duas que vai falar pra gente? Pode falar, Lê. Não, a gente conversou, a gente falou assim que bem-aventurados é aquela pessoa que respeita o próximo, compreende o próximo, são espíritos que estão mais evoluídos. Ok. Respeito e compreensão. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. O que a gente tirou dessa dinâmica aí, desse montante todo, de todas as palavras que vocês nos disseram? Muito obrigada, a gente ficou muito feliz, eu e o Miguel, porque vocês estão no caminho certo, tá? Então, o que a gente tirou aí dessa lição que vocês falaram pra gente, né? Dessa dinâmica. Pensar no próximo, o que saiu? Pensar no próximo. Compaixão, vocês falaram a palavra compaixão. Vocês falaram que a pessoa feliz daquele que sabe perdoar, né? Feliz daquele que trata com respeito e trata bem o próximo, independente de quem seja. Feliz daqueles que serão salvos, né? E que serão salvos e que tenham paciência e benevolência para poder viver o dia a dia, para poder participar do dia a dia das coisas diárias, né? Dos conflitos, dos problemas, das alegrias. Vocês também citaram, o outro grupo também citou o respeito e a compreensão, e vocês falaram muito de compaixão, tá? E é bem isso. Então, a gente vai entrar na aula agora, deixa eu ver aqui que o pessoal colocou no bate-papo. Beleza? O Juninho vai fazer a nossa prece final. Como eu tinha conversado com o André, a Ludmila até falou aqui, falamos sobre julgamento também no nosso grupo, julgar, é isso aí. Então, assim, a gente tem o péssimo hábito, né, nós seres humanos, de julgarmos sem que a gente saiba de nada. Então, a gente já é o juiz, já é o advogado, já é tudo. Então, eu vou compartilhar a aula aqui com vocês, se vocês quiserem agora, pode fechar o vídeo, tá? Que a gente vai agora entender o que significa os bem-aventurados, os misericordiosos. Vamos lá. Então, eu vou dando prosseguimento aqui na aula junto com vocês, tá? E aos poucos eu vou abrindo para a gente poder ir conversando, tá? Então, tudo que vocês falaram aí. Quando a gente fala de bem-aventurados, a gente entende que a palavra são pessoas felizes, né? São pessoas que, de alguma forma, elas trazem consigo a felicidade, né? Então, são pessoas felizes. Claro que a gente não é feliz num momento, em 24 horas do nosso dia, mas nós somos felizes em alguns momentos. Então, os bem-aventurados são pessoas que são felizes, tá? E quando a gente fala de misericordiosos, é tudo aquilo que vocês comentaram, né? São pessoas que são os praticantes do perdão, que aí a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje sobre o perdão, tá? O perdão, ele não é só o esquecimento, né? Eu esqueço, mas eu também devo conviver com essa pessoa, porque às vezes a gente fala, eu perdoei, quando na realidade, quando vem algum conflito, quando vem alguma situação de dificuldade, aquilo tudo que você achou que você tinha perdoado, você não perdoou. Vem toda aquela história, vem todo aquele sentimento que você tinha perante aquela pessoa, e aí você vê que não é um perdão, que você desculpou, foi uma desculpa que você aceitou lá atrás, mas que você de fato não perdoou,
tá? Então, os bem-aventurados misericordiosos são as pessoas que são felizes, que conseguem atingir o perdão, né? Que conseguem praticar o perdão na sua pureza, quando Jesus veio à Terra e nos mostrou como fazê-lo, né? São pessoas que são indulgentes. Quando eu falo de indulgência, eu falo do perdão das ofensas, né? Eu falo de saber ouvir um ao outro, né? E não julgar, que nem vocês comentaram sobre julgamento. Então, a gente ouve, é aquela escuta ativa, é o ouvido ativo. Às vezes nós estamos numa situação de conflito em que nós vemos apenas o nosso lado. Então, a gente precisa ser indulgente e nos colocarmos do lado do outro e avaliar os dois lados para saber, de fato, qual decisão coerente tomar, né? A ideia da palavra indulgência é para que a gente pratique isso no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, né? Às vezes a gente está na nossa casa, ou a gente está com um colega de trabalho, com amigos, e acontece uma situação de discordância. Eu gosto do amarelo e você gosta do verde. E aí vocês começam a entrar naquele conflito e a defender aquela bandeira que o verde é melhor do que o amarelo. Mas por que o verde é melhor? Porque o verde é a cor da natureza, porque o verde me lembra alegria, porque o verde... não, mas o amarelo me lembra o sol, mas o sol também é a natureza, mas o sol também lembra o fogo. E aí entra num conflito e numa discordância desnecessária e acaba brigando por coisas que de fato não valem a pena, que de fato vai te agregar ao quê? Eu acho que nós termos opiniões diferentes, isso é super válido e é assim que tem que ser a humanidade. Mas perante tudo isso, perante as leis de Deus, nós temos que nos respeitar, né? Eu não concordo com você, eu compreendo o que você me diz, mas eu te respeito. Eu te respeito como um cidadão que gosta do sol, né? Que acha que a cor amarela é a melhor. Eu te respeito como um cidadão que gosta do verde. Então, quando a pessoa começa a entrar em conflito e em briga, aí você vem a palavra do perdão, vem a palavra da indulgência, que é o perdão das ofensas, que é a prática, né, do perdoar, é a prática do compreender, é a prática da compaixão, de tudo isso que vocês falaram pra gente na dinâmica que a gente fez, tá? É a tolerância, vocês comentaram aqui sobre benevolência, sobre paciência, sobre respeito, é isso, né? É a brandura. Então, quando eu falo de brandura, eu falo de carinho, eu falo de calma, né? De pessoas pacíficas. Falo da compaixão, que foi o que vocês disseram aqui, ó. 3 grupos falaram de compaixão e um grupo falou de pensar no próximo. Taxou a frase, pensar no próximo. E é isso. Os bem-aventurados misericordiosos são felizes por praticarem tudo isso. O perdão, a indulgência, a brandura, a passividade, a compaixão. É todo um misto de amor, né? É nos colocarmos no lugar do outro e avaliarmos que, de fato, será que estamos 100% certos? Porque nós temos a grande mania, né? Que é um defeito da humanidade, que é o que a gente estava conversando antes, que a gente julga. A gente julga uma pequena situação. A gente, quando está na rua, andando na rua, e vem uma pessoa do outro lado, a gente atravessa, dependendo das vestimentas da pessoa, né? A gente já julga e já condena. Então, são essas pequenas coisas. Vamos seguir? Então, eu vou dividir a aula em conceito, tá? Os conceitos, qual é a base. Depois a gente vai falar um pouquinho
de algumas fontes espíritas, o que elas dizem sobre perdão e bem-aventurados misericordiosos, sobre indulgência, sobre amor, tá? Vou contar um pouco de uma história para vocês de Jesus e a gente vai ter um videozinho no final, tá? Então, a gente vai agora para a nossa teoria e o nosso conceito. Quando a gente fala de misericórdia, que é o que a gente já estava conversando, a gente está falando do quê? É o complemento da brandura e pacificidade sem medir a tua afetividade. O que ele quer dizer com isso, né? Quando eu falo assim, é fácil, coloquem aí no chat, é fácil eu ser pacífico e carinhoso com quem me quer bem? Coloquem um joinha, ou um assim, ou um assim. É fácil? Sim ou não? Vamos ver aqui. No bate-papo, como é que tá? Sim, sim, sim. Agora eu quero que vocês me respondam o seguinte. É fácil eu ser branda e pacífica, ou eu ser brando e carinhoso com aquelas pessoas que eu tenho algum tipo de desafeto? Que eu tenho, que eu olhei e já não gostei. Pode ser dentro do nosso lar também, tá? Dentro da nossa casa, ou dentro do ambiente de trabalho, onde vocês, né, participam dia a dia. Não é, né? Putz, não é, tá todo mundo aqui falando, não, não, não. Então, estamos todo mundo na mesma linha de raciocínio, né? Ou seja, a gente ainda tem que galgar a evolução, porque todo mundo pensa desse jeito, né? E aí vem a lição de Deus e fala o seguinte, né? Vamos lá. Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Isso está no Evangelho. Então, quando eu estou com um desafeto meu, eu olho para ele e já me vem aquela situação que eu vivenciei com aquela pessoa. Ou eu até terceirizo o meu desafeto, né? Às vezes esse desafeto, ele é desafeto do primo, do tio, da mãe, que aí ele te contou a história e aí você abraçou essa ideia, né, de time, não, você é meu parceiro, você é minha parceira e eu tô com a bandeira levantada aqui pro verde. Então você, que você não tinha nem às vezes nada a ver com a história, também essa pessoa vira o seu desafeto. Então, gente, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. A gente vai entender mais um pouco o que significa perdão, porque as pessoas, elas confundem, nós confundimos muito o significado do perdão e do de se desculpar, né? Existe aí uma diferença entre perdão e desculpar que é bastante grande, né? Então, tá no Evangelho, capítulo 10, tá? E aí o Emmanuel, o que ele diz sobre a misericórdia? Quando ele fala de misericórdia, ele diz o seguinte: ajudar aqueles que nos desajudam, amparando aos que nos descompreendem e estendendo mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes. E aí eu pergunto para vocês já conseguiram algum dia da vida de vocês fazer isso? Levantar a mão para o desafeto, levantar a mão para aquela pessoa que tem uma opinião diferente da tua e falar, vem aqui que eu te ajudo? Ou às vezes, uma pessoa que nem é seu desafeto, mas que sabe quando aquela pessoa, quando a gente olha, a gente fala, nossa, não bateu? E ajudar essa pessoa? Vocês já passaram por esse tipo de situação? Respondam para mim no chat, sim ou não. Vocês já conseguiram fazer isso? Porque a gente é muito na tentativa e erro, né? Então, o importante é a gente tentar. Então, eu quero saber de vocês. Ajudar aqueles que nos desajudam, amparando os que nos descompreendem, estendendo as mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes, que eu acho que a indiferença ainda dói mais, né? Quando a pessoa é indiferente com a gente, dói mais. E aí, vocês já tiveram essa proatividade ou numa situação da vida de vocês, ou de repente vocês nem passaram por uma situação e tiveram essa proatividade de ajudar essa pessoa? Vamos lá.
Já consegui, sim, consigo, passei e fiquei feliz, mas é tentar sempre, a vida é uma escola. É isso aí, às vezes consigo, às vezes não. Sim, já passei, apesar de ter sido muito difícil. E aí eu pergunto para vocês, tá? Aqueles que não passaram por essa situação e aqueles que já passaram, né? Ou aqueles que ainda não me responderam aqui no chat, que já passaram, mas não responderam. Como é que vocês se sentiram logo depois da situação? Com frequência, no ambiente de trabalho é muito difícil. Logo depois da situação, vocês se sentiram mais aliviados ou vocês se sentiram mais pesados? E a pessoa com o desafeto, ele partiu do princípio que ele ficou surpreso e ele começou a te tratar diferente? Se há um desafeto que vocês convivem, né? Às vezes tem um desafeto que você vê uma vez a cada uma vez por ano. Aí vocês só vão conseguir saber se mudou depois que encontrar a pessoa, né? Me senti bem de coração leve, aliviados. Sim, começou a me tratar diferente, a pessoa ficou surpresa, passou a me respeitar depois. Então, vocês estão vendo? Sim, relacionamento ficou melhor. Vocês estão vendo que isso tudo que a gente está conversando aqui são as leis de Deus. São as leis que estão na nossa consciência, que é o que a gente já vem conversando nas outras aulas. Então, Emmanuel diz isso, né? Em um dos seus livros. E aí a gente vai seguindo em frente. Então, nos auxilia. Quando a gente faz a proatividade de ajudar o desafeto, alivia o nosso coração, né? Nós nos sentimos mais leves. E eu não vou falar para vocês que é fácil, todos vocês sabem. Não é fácil, é difícil. Mas é assim. A evolução, ela não é fácil. A mudança, ela não é fácil. Toda mudança dói, né? Toda mudança, ela te cutuca. E aí, quando a gente vai ajudar um desafeto, a gente entra naquela seara, né? Nossa, eu preciso eu estou naquela posição de... sou eu que vou ajudá-lo. Com vergonha. A gente às vezes fica com vergonha, porque dependendo do que aconteceu, também nós somos culpados da situação, né? Eu digo que a situação é 50-50, né? Culpado do lado A, culpado do lado B, não é um só. Então, a gente fica naquele estado de vulnerabilidade, porque a gente não sabe como a pessoa vai receber. E eu digo para vocês, que é o que diz em toda a obra espírita, quando você vai com uma atitude pura de coração, não pensando mal, que é o que vocês falaram aqui, com compaixão, com respeito, com brandura, com paciência, com tolerância dentro de vocês, por mais que às vezes a pessoa com a qual você está querendo transformar essa relação de uma forma melhor, por mais que a pessoa fique surpresa, algumas ficam surpresas e outras ficam reativas, porque não estão preparadas para receber, né? Mas continuem. Mesmo que essas pessoas sejam reativas, é um momento que às vezes ela não está preparada para receber, então você para, aqueles 3 segundinhos, né? Para, ou pede desculpa, dependendo da situação, e volta num outro momento. Mas não deixe de tentar, né? A gente não pode deixar de tentar. Vamos ver o que o pessoal está escrevendo aqui. Sim, perdoe. A pessoa muito pró... Sim, perdoei a pessoa muito pró bem comigo. Deve estar bem com você. Perdoei e a pessoa melhorou bem. Isso, André. Ótimo. Faz bem pra gente, né? É para nós que faz bem, para nossa evolução. Vamos seguir aqui. E aí, a gente fica nessa brincadeira, né? Um dia chegará. Um dia eu vou mudar. Um dia, não vai ser agora. São 4 horas? Não. Deixa para as 4 horas de amanhã. É que nem dieta, né? Por que a gente fala que dieta a gente sempre vai começar na segunda-feira, né? Se a gente quer fazer uma dieta, vamos começar agora, né?
Se a gente quer mudar, vamos começar a mudar agora, né? A gente fica arranjando desculpa. Então a gente fala porque é o tempo, porque é minha família, porque é meus amigos, porque é o móvel da minha casa que está num lugar errado e não vai dar para mudar. Então a gente sempre fica nessa, né? A gente fala o quê? Amanhã farei alguma coisa. Por que amanhã? Faz agora. É agora. Se agora que aconteceu a situação, então faça agora. Tome atitude agora. Ai, Karina, não dá, porque eu fico nervoso ou fico nervosa, e aí eu tenho medo de ofender mais a pessoa. Tá bom. Então respira. Se tá nessa situação, né, de raiva, de mágoa, de fato é melhor não entrar em conflito. Respira, né? Pede o auxílio de Deus para que Deus te oriente seus pensamentos. Respira, deixa passar o momento, mas volta no momento seguinte com uma conciliação. Ai, não vai dar para ser no momento seguinte, tem que ser no dia seguinte, mas faça. Porque senão você vai entrar no amanhã, farei alguma coisa. E esse amanhã vai virando amanhã, aí passa um mês, passa um ano, 2 anos, 3 anos, uma década. Aí quando a pessoa desencarna, a gente fica com aquela culpa, né? Nossa, eu podia ter feito isso. Putz, eu podia ter falado tal coisa, né? Então aí já não vai adiantar. Você vai ter que falar com ela, né? Você vai ter que se perdoar, pedir desculpas a essa pessoa por prece, né? Então, é sempre importante você fazer quando a pessoa está aqui, na carne, né? Porque aí você vai fazer com a prece, muita gente vai ficar naquela dúvida, que a fé, né? Porque a gente duvida da nossa fé. Então, a gente fica naquela dúvida. Ai, será que a pessoa recebeu a minha prece? Será que ela vai me desculpar? Porque você não tem a devolutiva, mas a devolutiva vem de Deus. Quando a prece é verdadeira. Quando a prece é pura de coração, né? E a gente segue. Quando a oportunidade surgir, ai meu Deus do céu, quando acontecer, né? Um dia vai chegar. E aí amanhã eu faço. Aí amanhã gera a oportunidade. Eu falo, quando surgir? Aí surge a oportunidade, eu fico assim, ó. Travo. E aí? Surgiu a oportunidade de amor, a oportunidade da compaixão, a oportunidade de você respeitar, de você compreender o outro e respeitá-lo por uma opinião diferente da sua, né? Então a oportunidade está aí, é o agora. Surgiu a oportunidade, faça, para que amanhã ou depois você não fique com a consciência pesada. Depois tentarei realizar, né? Essas nuvenzinhas aqui que ficam no nosso pensamento, né? Isso daqui são todos os nossos pensamentos do dia a dia. A gente vai protelando. O nome disso é procrastinar. A gente vai protelando porque a gente acredita que uma hora vai acontecer de uma outra forma ou da forma que a gente gostaria que acontecesse, né? E não é assim. As coisas acontecem ao modo de Deus. Então, para tudo no planeta, desde uma formiguinha que está lá colhendo a sua plantinha para montar a sua casa, ele sabe. Da formiguinha até uma montanha frondosa, até decisões importantes dentro de um país. Tudo isso está em torno de Deus. Tudo isso está em torno das leis do Evangelho, das leis de Deus, tá? Então, aí a gente fica com esses pensamentos aqui, com essas nuvenzinhas. Não fiquemos com isso. Não tenhamos a consciência pesada. Gente, é fácil? Não é, tá? Não é fácil. Mas, se a gente não tentar, a gente vai ficar com essa desculpa. Ah, amanhã eu vou fazer. Quem sabe quando surgir uma oportunidade, outro dia. A gente vai ficar que nem a história da dieta, né? A dieta só na segunda. Aí a segunda passa. Nossa, eu me esqueci. Vamos para a próxima.
E não é assim que funciona, né? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Perdoei e a pessoa começou a me tratar melhor. Faltou a nuvem de deixa para a próxima vida. Também, é isso aí. Então, esse deixar para a próxima vida, aí que piora, né, Ludmila? Porque aí a gente deixa para a próxima vida, aí quando a gente vai lá, ó, bate lá, e a espiritualidade chega e começa a falar para a gente assim, olha, isso aqui, ó, é o que você falou para a gente que você ia fazer, e ó o que você fez, né? É a prestação de contas. Então, a gente tem que fazer o agora, tá? O André fala assim, tenho isso dentro de mim, sem ficar com vergonha ou deixar para depois. O abraço ou falar te amo para os pais. É ótimo, tem que fazer isso sim, né? A gente não pode perder aqui, ó, que nem tá aqui no quadrinho, quando a oportunidade surgir. Surgiu a oportunidade, faz. Se é de coração, se é uma coisa que vem de dentro de você, que vem com amor, que vem sem julgamento, faça. Não espere. Vamos seguir aqui. E aí, o que ele diz, né? Ataca hoje mesmo o serviço da fraternidade, para que a compaixão não seja em teu espírito um ornamento inútil. Porque o que adianta? É aquela velha história, né? O que adianta eu ter um conhecimento absurdo sobre determinadas coisas sem que eu repasse, transmita esse conhecimento? Sem que eu ajude as pessoas. Acontece muito isso em ambiente de trabalho, né? Quando as pessoas falam assim, eu não vou repassar os conhecimentos todos que eu adquiri, porque se eu repassar para esse meu colega, eu posso ser mandado embora e ele pega o meu lugar. Ou se não, as pessoas vão saber que a minha atividade, o outro que eu ensinei, ele está fazendo melhor do que eu. E aí eu posso ser mandado embora. Ninguém pensa assim, eu vou repassar o meu conhecimento, né, de tudo isso que eu aprendi, para que nós, dentro de uma equipe, dentro de um todo, saibamos, tenhamos essa sintonia de conhecimento e possamos dividir uns com os outros as dificuldades. Porque se eu tenho conhecimento, passo para você, a outra pessoa, ela pode, conforme a experiência de vida que ela tem, ela vê de uma outra forma e vocês podem trocar figurinha, a gente troca as figurinhas de experiências e aí um ajuda o outro. Então a gente tem que parar com essas amarras que a gente tem de achar que tudo é pro lado negativo. Mas porque eu estou fazendo, eu quero alguma coisa em troca. Não, faça. Simplesmente faça. Quando é de coração, faça. Mas o outro não age desse jeito. Mas se eu fizer, ele não vai fazer assim. Mas não importa o que o outro vai fazer. O importante, se você faz, e se é de coração, se é com brandura, se é com tolerância, dentro de você, faça. Não espere. E aí ele fala, né? O Emmanuel, no Livro dos Espíritos, fala o seguinte, as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Ou seja, às vezes, gente, não precisa nem falar. Se você sentiu que vai ser verdadeiro, vai lá e faz. Vai lá e toma uma atitude de compaixão, uma atitude de compreensão. Karina, mas a culpa não foi minha. Mas não tem problema. Quantas vezes a gente já não teve do lado de lá? Quantas vezes a gente já não teve gostando do verde ao invés do amarelo? Então faça. Não espere. Não espere passar anos, meses. Faça-o agora, porque isso vai fazer bem para nós. É para nossa evolução. Vamos seguir aqui. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Então, a gente está nesse ponto, né? A gente chega
fala o seguinte: eu preciso que fulano me perdoe. Eu consigo perdoar? Se fosse o contrário? Então eu peço muito para Deus: Deus, me perdoe. A gente pede muito isso, né? Me perdoe pelo que eu fiz, me perdoe pelo mal que eu causei, enfim. Me perdoe. Será que nós estamos preparados para perdoar? Por isso que ele fala aqui: perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. E aí? Porque pedir é fácil. Pedir a gente pede todo dia. Mas será que a gente consegue perdoar? Fazei o bem em troca do mal, que é o que a gente está conversando desde o início da aula. Tenhamos a proatividade, façamos com que a gente crie uma situação de amor para que você possa conversar com a pessoa. Ah, Karina, já tentei, criei 2, 3, 4, 5 situações. Jesus disse que temos que perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem somos nós para nos julgarmos juízes e acharmos que temos que perdoar uma vez? Ah, perdoei uma. A terceira, a segunda, já fico meio assim. Então você não está perdoando de coração. Então você não está compreendendo. Então você não está tendo compaixão. Aí você fala: mas poxa, eu vou ter compaixão de um assassino? Eu vou ter compaixão de um ladrão? Sim. Você vai. A gente tem que aprender a ter. Por quê? Porque também nós já fomos. Nós já fomos ladrões, nós já fomos assassinos, nós já fomos pedófilos. Nós já fomos. Nós estamos nessa condição atual. Mas nós já fomos. Então, fazei o bem em troca do mal. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Isso está na Gênesis, tá? No capítulo 1. E aí? A gente, na hora, na situação, né, que está acontecendo ali, ou na discussão, ou na mágoa, ou na briga, ou na inveja, no orgulho, no egoísmo, a gente pensa: o que eu não quero para mim, eu não quero para você? Será que o nosso egoísmo não fica ali gritando, falando pra gente assim: não, nem pensa assim, nem pensa, sai dessa história, faz o que você pensa, faz o que você acha que é legal para você e esquece o outro. Esquece o que ele pensa, esquece o que ele acha, esquece que ele é um ser humano e que ele também está em evolução. Não, faz aquilo que você acha que é melhor. Será que a gente está certo de pensar assim? Não, né? Então a gente tem que começar aqueles 3 segundos, aqueles rompantes que dá na gente de raiva. A gente respira, né? Que é muito rápido. A nossa intolerância, ela é muito rápida. Então a gente pensa naqueles 3 segundos e fala: não, peraí, não é assim que eu tenho que agir. Não é fazendo o mal com o mal. Dúvidas? Vamos lá.
Tenho isso dentro de mim, falar que amo para os meus pais, é muito bom reconhecer o valor ou o esforço dos amigos e conhecidos e saber agradecer e elogiar ao próximo. É bacana, André, elogiar e agradecer, e é importante também que a gente também não fique fazendo um alarde quando a gente vai elogiar e quando a gente vai agradecer, né? Sejamos humildes para elogiar e para agradecer, porque às vezes tem pessoas que estão ao seu lado que também não veem de uma forma bacana, ficam com inveja, ficam com ciúmes. Então, para a gente criticar, a gente tem que saber criticar o outro, né? Você tem que ter respeito, você tem que ter coleguismo, né? Você está fazendo uma coisa que eu não concordo, mas você não precisa ficar falando para todo mundo ouvir, que tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que aponta o dedo num momento que estão 10, 15, 20 pessoas, ou 2, 3 pessoas reunidas, né? E faz com que aquela pessoa passe por uma situação constrangedora. Então, é importante quando a gente vai falar alguma coisa, né, alguma crítica para a pessoa, que a gente critique de uma forma respeitosa. Se tiver que falar para todos, né, que seja de uma forma respeitosa, mas é bem bom, a gente sempre sugere que a gente chame de lado, né, converse com a pessoa, do mesmo jeito, para agradecer. Agradeçamos, a gente tem que ser grato, precisamos agradecer, precisamos retribuir o amor, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente não precisa vir com aquele outdoor luminoso, sabe? Falando, estou te agradecendo. Faça a sua parte de agradecimento de uma forma também mais tranquila, mais humilde, né? A gente, que é o que Jesus fala, né? Às vezes você pode agradecer com gestos também, né? Além das palavras. Os gestos, às vezes, são muito... Na realidade, o gesto é mais importante do que as palavras, né? Porque mostra que, de fato, a gente está sentindo. A Ludmila fala o seguinte: vi uma frase que acho bem válida: não é só se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro e tentar pensar conforme a experiência do outro. Às vezes, nem sempre só se colocar no outro basta, pois já pensamos na frase do mas eu não faria, mas eu não faria isso se fosse ao contrário. Mas são experiências diferentes, temos que entender isso também. E isso, Ludmila, é que às vezes, assim, a gente está numa situação que a gente não conhece a pessoa na sua totalidade, né? Ou é num restaurante que é um garçom que vai te tratar mal, ou é num consultório médico, ou de repente você tropeça na bola do filho de uma pessoa dentro do shopping, né? Então, são situações que quando você conhece um pouco mais a pessoa, dá para você empregar isso, né? Você pensar nas experiências que essa pessoa teve. Quando é assim, nessas situações que eu acabei de citar, que são rápidas, é sempre importante a gente se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente tem essa oportunidade de saber quais são as experiências que essa outra pessoa teve e vivenciou, aí sim é para a gente se colocar mais no lugar do outro e não falar, eu não faria isso, né? O que a gente faz, né? A gente pensa e a gente faz. A gente fala, eu não faria isso. Não, a gente faria sim, sabe? Nós, seres humanos, nós temos a síndrome do espelho, né? E essa síndrome do espelho, ela está em várias reencarnações nossas. A gente erra no mesmo ponto. Nós reencarnamos diversas vezes e erramos no mesmo ponto. E aí Deus, com toda a sua sabedoria, vem e dá essa alegria para nós de reencarnarmos de novo, para aprendermos mais uma vez e para tentarmos passar por aquele erro que a gente teve tantas outras reencarnações, né?
Vamos seguir aqui. E aí a gente tem algumas situações aqui que eu queria citar com vocês. Então, é um tropeção, né? De uma forma figurativa, que a gente dá em alguém. Ou às vezes consciente, ou às vezes inconscientemente. Ou é uma fofoca que a gente faz. Olha como a gente fica quando a gente recebe a fofoca, ou quando a gente faz a fofoca, né? Quando a gente fala mal de alguém por uma determinada situação, quando a gente julga sem saber o todo. Quando a gente fica com raiva, olha como a gente fica quando a gente fica com raiva, né? A gente fica pegando fogo, e é engraçado que a gente sempre culpa o outro. A gente sempre fala, não, mas foi o outro que fez, mas foi ele, e ela, enfim. E a gente? E o que nós fizemos de errado? Ah, Karina, mas tem situação que eu não fiz nada de errado. Será? Você pode não ter feito nada de errado naquele momento. Mas e anteriormente? Então é a compreensão, né? É não ficar com essa raiva, que essas raivas dão até dor de cabeça na gente, dá dor no corpo. Quem já não teve isso? Quem já não passou por isso? Olha aí, quando a gente passa o pensamento negativo para a pessoa, olha quando volta para a gente, como explode, né? Como a gente fica. Porque ele bate e volta. Não pensa você, né? Que a gente às vezes acha que o pensamento que a gente tem negativo, que o pensamento ele é mais rápido que a luz. E a gente acha que esse pensamento que a gente teve não vai fazer mal para o outro que a gente está pensando, né? Ou não vai fazer mal para aquela situação. Faz, mas ele volta. Porque faz mal, pior faz pra gente. Então ele bate e volta. Do mesmo pensamento negativo que eu estou exercendo sobre o outro, ele volta para mim 2, 3 vezes mais forte, né? Quando a gente chora, a gente fica triste por alguma situação e a gente culpa o outro. A gente não enxerga que são situações que a gente tem uma dificuldade e que a gente tem orgulho de pedir ajuda, a gente não pede. E que às vezes nós somos egoístas e que a gente também não pede ajuda e que a gente acha que a gente está sempre certo em tudo, né? E aí a gente fica chorando, fica triste e colocando a culpa no outro, colocando a culpa na situação. Quantas vezes, né? Situações que já aconteceram assim, olha, todo mundo julgando a pessoa. Todo mundo ali, ó, julgando, condenando e já dando o veredito final. Atire a primeira pedra. Lembram disso? Atire a primeira pedra, aquele que nunca errou. Aquele que nunca pecou. Quem somos nós? Né? Você tem um cisco no olho, irmão. Olha só o que ele está falando para o colega. Olha o tamanho do argueiro que ele está no olho. Ou seja, vamos nos ver no espelho primeiro. Vamos nos olhar. Nós temos defeitos e temos qualidades. E esses defeitos, muitas pessoas veem em nós e às vezes não falam. E esses defeitos nós também sabemos quais são. E que a gente acha no nosso egoísmo que as pessoas não percebem. Percebem. E quem somos nós para julgar o outro quando nós temos tantos defeitos também? Ou às vezes, na sua grande maioria, defeitos muito parecidos ou iguais. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Então,
vamos primeiro nos enxergar, primeiro nos olhar, que é o que a gente vem falando em todas essas aulas, primeiro nos transformar, ver aonde a gente está errando. E isso é diariamente. O argueiro e a trave no olho. Essa história vocês já sabem, né? Tem no Evangelho, tá? No capítulo 10, no item 9. Então, sejamos compreensivos, sejamos brandos, sejamos pacíficos, sejamos amorosos. Ah, Karina, não é fácil. Gente, a gente não tá falando aqui que é fácil. Miguel, quer acrescentar alguma coisa? Como é que você tá aí? Deixa eu ver o pessoal aqui, o que o pessoal tá falando. Não, tranquilo. Tranquilo. O André só perguntou aí se a gente nunca deve criticar alguém. Rapaz, é difícil, hein? Quando você descobrir o segredo, você me fala, André. Aqui, ó, difícil. André. Vamos lá. Pura verdade. Recomendo esse filme, Divertidamente. Muito bom mesmo. O Miguel tá falando aqui do filme Divertidamente. Ele fala de todas as nossas emoções. E ele fala de uma maneira muito lúdica e de fácil entendimento. É uma delícia de assistir esse filme. Amanda, verdade. A gente sempre se preocupa com o outro. E às vezes não é bem assim. É isso aí. O André, então nós nunca devemos criticar alguém. E a crítica construtiva? Gente, vamos lá. A gente pode sim criticar a pessoa aonde ela está errando, onde a gente acha que ela está errando. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não precisa ficar falando que acontecem várias vezes para para uma equipe. Se você está dentro de um ambiente onde tem só você e a pessoa, ok, senta e conversa com a pessoa, né? De uma forma respeitosa. Que às vezes a gente fala, né, num tom que a outra pessoa com experiências menores que a gente ou experiências maiores vai entender de diferente. Então a gente tem que criticar com respeito e prestando atenção no tom, que às vezes é muito difícil. A gente acha que todo mundo é igual, né? E que são iguais as nossas experiências que a gente viveu e passou pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas angústias, pelas mesmas felicidades, quando na realidade, às vezes, aquela pessoa está começando agora a sentir mágoa, a sentir raiva, a um egoísmo, a uma angústia. Então, criticar, a gente pode criticar, mas a gente tem que lembrar que essa crítica ela tem que ser respeitosa. E que a partir do momento que eu abro esse véu para falar do outro, eu e ele, saiba também que você vai receber. Saiba que você também vai receber do olhar do outro. E que você também tem que aceitar. Compreender, aceitar, compreender e tentar se melhorar. Sim, é defamar, Alex. Na minha opinião, uma crítica construtiva vale mais que um elogio falso. Exatamente, Alex. Sabendo criticar para ajudar o crescimento e não para rebaixar o outro. Eu acho válido. Não sei se estou certo. Tá certíssimo. Já recebi muitas críticas que me ajudaram. É isso. E assim, eu tenho certeza que algumas dessas críticas que você recebeu, algumas devem ter sido num coletivo, que aí você está lá num coletivo e a pessoa vai e fala, né? Isso serve para ti. Outras no individual, né? Então, quando serve pra gente, às vezes eu estou criticando o outro, que é o que a gente fala, né? Para você criticar o outro, converse, você e o outro. Não queira público. Você não precisa de uma torcida para criticar as pessoas, né? Porque ela está errando nisso ou ela está errando naquilo. Saber colocar de forma respeitosa. O que você acha de fazermos diferente?
para a gente seguir em frente com outro olhar. Olha, na minha visão, eu entendo você, respeito a sua opinião, mas o que você acha de fazermos diferente? O que você acha de abrirmos a porta, abrirmos os nossos olhares com outro viés? De uma forma respeitosa, tá, gente? Isso com muito respeito, com muita compaixão. Vamos seguir aqui. E aí a gente vem com o perdão, né? Quando a gente fala do perdão, o que o Livro dos Espíritos fala pra gente? A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Ou seja, eu preciso perdoar para eu exigir que o outro me perdoe. Essa é a condição que Deus nos dá. E vocês vão entender lá na frente, um pouquinho mais ali na frente. Então, para que eu seja perdoado, a condição é que eu também perdoe o meu próximo, o meu desafeto, ou o meu afeto, não é? Então, a gente precisa trabalhar o perdão na gente, para que a gente exija do outro o perdão. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 918. No capítulo 10 do Evangelho, fala o seguinte: o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Então, eu estou lá ressentido e eu tento me modificar, eu me forço a me modificar, né? Eu vejo que aquilo é aquele conflito que eu fico, né? Falo, nossa, eu tô ressentido, eu tô magoado. Eu respiro, eu falo, não, peraí, a minha consciência tá me culpando, falando, não age dessa forma. Faça esse sacrifício. Mude. Porque a mudança, ela é doída. Por isso que ele fala, quando você faz com sacrifício, quando você muda, que é com aquela vontade de dentro de você, é muito mais proveitoso. É muito mais laborioso para ti, para que você evolua. É verdadeiro, é orgânico. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, por Deus ou por Jesus, né? Precisa o homem haver perdoado e preparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Então, olha lá, de se apresentar para ser... Então, eu vou lá e me apresento para ser perdoado, sendo que eu não sei perdoar? Opa, peraí. Então, quer dizer que são 2 pesos e 2 medidas? Não. Né? Então, para que perdoe, para que os outros nos perdoem, eu preciso aprender a perdoar. Mais uma vez, é fácil? Não é, gente, mas a gente consegue. A gente vai de passinho em passinho. O importante é não parar, não estagnar naquela situação de falar como eu devo resolver. E aí passa meses, passa anos, e aí a gente desencarna e volta com o mesmo núcleo familiar, com o mesmo núcleo de amizades, para a gente poder fazer o quê? Corrigir os nossos erros, perdoar, né? O que Jesus fala sobre o perdão? A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Ou seja, eu tenho autoridade moral para com o outro maior? Não. Porque se eu estou criticando,
partir do momento que eu estou censurando o outro, eu já estou errando. Eu já não estou vendo com compaixão. Eu já não estou vendo todo. Eu já não estou tendo a indulgência, a brandura. Porque aí eu preciso ser muito superior. E se eu sou superior, eu não faço isso. Eu não censuro. Eu compreendo. Imagina se os espíritos puros, eles nos censurassem. Imagina se Deus nos censurasse. Se Jesus nos censurasse. Como seria? E eles têm autoridade moral para isso. Eles fazem. Eles nos compreendem. O que mais Jesus fala? Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, ou seja, da autoridade moral que a gente falou lá em cima. É privar-se do direito de repressão. A partir do momento que eu censuro o outro, eu não tenho autoridade nenhuma, moralmente falando, para repreendê-lo. Porque ou eu sou igual ou eu sou inferior. Dúvidas? Vamos ver aqui como é que está o bate-papo. Sem dúvidas, estamos indo, tranquilo. Miguel, quer acrescentar alguma coisa? Não, pode seguir, fica à vontade. Vamos lá. E aí, vem as fontes espíritas, né? Que fala pra gente o seguinte. Vamos ver aqui que perguntinha que saiu aqui. Sem dúvidas, ótimo, Agnes. Obrigada. Aí Jesus fala o seguinte: amai-vos uns aos outros e aos vossos inimigos. E aí, gente? Como que vocês acham que a gente tem que fazer isso? Falem para mim aí no chat. De que forma? Como? Comentem ou no chat ou abram aí o áudio e falem. Como? Quando Jesus fala pra gente, amai-vos uns aos outros e aos vossos inimigos, que é o que a gente estava conversando lá, aos nossos desafetos. Como que a gente faz isso? E aí, gente, comentem comigo aqui. É verdade. Tem alguém com o áudio aberto aí, é porque quer falar comigo. Vamos lá, perdoando em primeiro lugar. E como que eu faço para perdoar? Na verdade, não devemos ter inimigos. Não devemos, Sabrina. Não devemos ter inimigos. O André, é muito complicado perdoar os inimigos. É complicado, André, mas não é impossível, né? A gente que tem que começar a tirar as nossas amarras, né, os nossos julgamentos, e não olhar só a fotografia do atual. A gente tem mania de olhar isso, né, a nossa fotografia, e nós nos sensibilizamos com nós mesmos. Nós somos os inferiores, nós somos os coitadinhos, e não é assim, né? Nós também temos a culpa, uma parcela de culpa. Vamos lá, a Agnes fala, sempre ama os nossos inimigos, mesmo ele não gostando da gente. É isso que a gente tem que fazer, né? O como. Eita, que agora vocês estão aqui falando. É isso aí, eu gosto assim. Na verdade, não tem muito complicado perdoar os inimigos. Já li o da Agnes, o da Gisela. Acho que se a gente consegue sair do julgamento, fica mais leve. Fica mais leve. É um exercício, né? Diário, Gisela, que a gente tem que fazer. Não adianta a gente fazer esse exercício uma vez por ano.
né? Ou não adianta a gente falar assim, vamos deixar para segunda-feira, igual a dieta que a gente fala, né? Não, vamos fazer agora. Vamos mudar agora. Vamos parar de julgar agora, né? Acho que aqui não fazemos, mas fazemos boas vibrações. Boas vibrações também para o outro, para o inimigo. É ótimo, André, você orar pelo seu desafeto. Sendo misericordiosos. Isso, Elaine, sendo misericordiosos. Devemos respeitar e ter compaixão ao próximo, independente das diferenças, independente. Entendendo que o inimigo não tem compreensão do que fizeram. Não tem compreensão, ou às vezes tem, mas ele não está dentro de uma evolução ainda que faça com que ele veja fora do egoísmo, fora do orgulho, que ele veja o todo com amor, com passividade, né? Então, cada um está num grau de evolução. Nós não somos... quem somos nós para querer que a pessoa, o A, né, a pessoa A, esteja no mesmo grau de evolução que o meu? Às vezes eu posso estar muito lá atrás e ele muito lá na frente, né? Então, esse como aí é isso, fazer orações, não desejando mal, uma prece para um desafeto seu, uma prece sincera. Gente, é a melhor coisa que vocês podem fazer por vocês e pelo outro. Poxa, Karina, mas orar com sinceridade, com amor, para um desafeto é difícil. É difícil, mas não é impossível. Quando Jesus veio à Terra, o que ele disse para nós? Sejamos amor e sejamos caridade. Como a gente falou aqui na aula, quem somos nós para apontar o dedo para o outro? Então, vamos ver aqui esse como. Deixa eu ver mais o que o pessoal respondeu aqui. O Juninho fala o seguinte: eu oro para não estar encontrando no momento de raiva e oro por ele até que chegue um momento que estarei trabalhando para amar. Isso aí, para cada vez ter menos ressentimento. E isso, perdoem o Pai, eles não sabem o que fazem. É isso, gente. A gente vai fazendo as orações, vai fazendo as preces. No primeiro dia, a gente vai estar com aquele turbilhão de emoções, pensando na pessoa e na situação que aconteceu. No dia seguinte, vai estar mais ameno. No outro dia, mais ameno. E aí, o sentimento que você tinha de raiva, o sentimento de mágoa, vai se dissipando. E aí, você vai transformando esse sentimento. Esse sentimento, ele se transforma ao ponto que no momento que você encontrar a pessoa e passar por uma situação difícil, você já não se lembre mais. Você já trate com compreensão. Você já trate com compaixão. E isso acontece. Mas é um exercício diário. E aí você começa a ver que você consegue perdoar. Porque aí você está convivendo com a pessoa faz com você, erra do mesmo jeito que ela errou lá atrás, e aí você já vai agir diferente dentro de você e nas suas atitudes. Vamos ver o que as fontes espíritas falam do como, né? Em Florações Evangélicas, de Valdo e Joana de Ângeles, eles dizem o seguinte: se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, está em bem melhor condição. Ou seja, é um exercício diário. Porque aí eu entro na mesma sintonia, né? Se eu não perdoo, eu estou no mesmo prisma que a pessoa, na mesma sintonia. Ai, Karina, é difícil. Gente, é difícil. Mas se a gente não tenta,
Como é que a gente faz? A gente só fica se desculpando? É que nem a dieta. Deixa para a próxima segunda. O que fala no Boa Nova, no capítulo Perdão? Esse capítulo é muito bom, do Boa Nova. Se vocês puderem ler, leiam esse capítulo. É lindo. Jesus fala algumas coisas, dentre elas, o perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele diz também que quem somos nós para acharmos que todos têm que gostar da gente por igual. Ele fala muito isso. Quem somos nós para achar que ninguém vai ter desafeto conosco, que todos vão gostar da gente por igual e na mesma intensidade? Como ainda nós somos ignorantes nesse ponto, né? De achar que todos, nós somos na realidade muito vaidosos em pensar que todos vão gostar da gente e de forma igual. Se nem Jesus agradou a todos quando veio, não é mesmo? Quem somos nós? Mas estamos aí, correndo para aprender. E aí no perdão ele fala o seguinte: o perdão não exclui a necessidade de vigilância. Ou seja, para eu também amar os meus inimigos, eu preciso me vigiar, que foi o que o Juninho falou. Eu tô ali, ó, orando, eu vou dissipando a minha oração, o meu sentimento na oração, o meu ressentimento, e o meu sentimento vai se transformando em amor, né? Não é da noite pro dia. Conforme vão passando os dias, vão passando os meses, e eu vou ali, vigilante, tentando, correndo atrás. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender. É isso, né? Que delícia que é deitarmos a cabeça no travesseiro e dormirmos de forma tranquila, sabendo que ao longo do dia tivemos boas ações, que é isso que fala, né? As fontes espíritas, o espiritismo, ele fala disso. Não são só as palavras, são as ações, são as nossas atitudes, é a nossa transformação íntima. O que mais fala ali no Livro dos Espíritos? Sobre amar os inimigos. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Por isso que eu falei, né? Se a gente vai conversar com o outro a respeito de uma situação, fazer uma crítica, façamos com respeito. Porque é uma via de duas mãos. Sejamos o exemplo. Porque a gente não sabe o que as pessoas pensam da gente. Tratai de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. A pessoa é avarenta. Será que eu também não sou? Então, se eu sou avarenta, se a pessoa é avarenta, eu não posso ser avarenta. Se a pessoa é egoísta, eu não posso ser egoísta. Se a pessoa é orgulhosa, eu não posso ser orgulhoso. Então, é nos colocarmos no espelho, né? Pega o espelho e se olha. Fala, opa, eu tô apontando para o outro, mas espera aí, eu. Isso está na questão 903 do Livro dos Espíritos. Não julgueis a fim de não ser desjulgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado aos outros. No Evangelho, capítulo 10, Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Ou seja, eu vou ser julgado uma hora. Se eu estou julgando tanto, se eu estou apontando tanto dedo, cadê lá o meu perdão? Cadê lá o meu voto de misericórdia? Cadê minha compaixão, minha compreensão? Cadê os bem-aventurados, os misericordiosos? Isso é para nós.
Nós é que temos que aprender. Com o exemplo de quem? De Jesus. Dúvidas? Que a aula já está se acabando. Vamos ver aqui. Com oração, a Gisela fala o seguinte: com oração mudamos o nosso eu e muda o ponto de vista. Orar e vigiar. É isso, gente. É a vigilância. A nossa vigilância ela tem que ser 24 horas, porque o nosso pensamento, ele é 24 horas, né? E ele é rápido, ele é mais rápido que a luz. Quando a gente acha que a gente tá caindo, tá começando a pensar mal de alguém, tá começando a julgar, opa, peraí. Vamos tentar compreender, vamos tentar ter compaixão. Vamos tentar ter a indulgência. Vamos seguir aqui. Aí eu vou contar para vocês uma história de Jesus, tá? O que acontece? Tinha um soldado romano que ele era... Os chefes dele eram chefes do Sinédrio, né? Que na época, quando Jesus veio fazer as suas peregrinações, tinha, não é que nem hoje, né? Que a gente tem lá o Senado, a Câmara, era um Senado que eles chamavam de Sinédrio, que era o poder de Roma, né? Então lá eles faziam as leis e divulgavam para o povo. E aí veio um soldado, isso está no livro Contos desta de Outra Vida, do Irmão X, tá? Psicografado pelo Chico Xavier. E aí, esse soldado, ele é de Roma e ele vem até Israel e vem até Jesus, né? E ele fica sabendo que Jesus está ali na região, né? E como todo soldado de Roma na época, eles não gostavam de Jesus, né? E eles tinham a intenção de prendê-lo por conta de tudo que ele fazia. E aí, o que acontece? No capítulo 7, servir mais, né? Um chefe israelita do Sinédrio viera até Jerusalém para recrutar as forças contra Roma. E aí, ele soube da presença de Jesus e foi procurá-lo. E Jesus estava lá, né? Conversando, fazendo as suas peregrinações. E muito humilde, conversando com o povo. E sempre que Jesus conversava com as pessoas, os animais também se aninhavam, né? Em cenas muito bonitas. E aí ele soube, com toda a sua empáfia, esse soldado, né? Ele era um soldado que tinha uma patente alta e foi encontrar com Jesus. E aí ele fala para Jesus o seguinte: mestre, tenho necessidade de instrução para a minha conduta pessoal no auxílio do povo. E aí, né, ele vem com essa intenção a Jesus, falando que ele precisava que Jesus conversasse com ele, orientasse, para que ele tratasse melhor o povo. Ele veio com essa conversa a Jesus. E aí, Jesus fala o seguinte, né? Ele pergunta para Jesus, né? Ele fala assim: como devo agir com orgulho, vaidade, poder, quando afetam uma sociedade, um todo, né? Aí Jesus responde para ele: é preciso ser mais humilde e servir mais. Respondeu Jesus, fixando nele um olhar translúcido, um olhar claro, um olhar transparente, um olhar objetivo. E aí o soldado continua, né? A patente alta. Ele fala o seguinte: frente à maldade e às calúnias, aí Jesus responde: é preciso ser mais amor e servir mais. E ele continua: e com os assassinos, Jesus, o que eu devo fazer? Jesus: é preciso mais perdão e servir mais. E ele continua: mestre, que pretendes dizer por servir mais? Ele não estava entendendo. Ele falou: nossa, mas como? Eu vou servir mais com assassinos, com déspotas, com pessoas indulgentes? Como que vai fazer?
convencerem-se de que a justiça de Deus está regendo a vida é a nossa obrigação. É viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Ou seja, é a lei do Evangelho de Jesus. É a lei de amor, é a lei de caridade, a lei da compaixão, a lei da compreensão. É isso que Jesus queria dizer para ele. E aí, ele não satisfeito, ele continua. Chefe israelita manifestando seu desprezo, ele abandona a sala e vai embora. E aí ele volta. Quando ele volta para prender Jesus. E é o que acontece, né? Após uns dias, o chefe retorna e ao prender Jesus, perguntou sarcástico, porque Jesus sabia que ele tinha ido lá, não era para perguntar para Jesus como orientaram a sociedade. Era para provocar Jesus, para ver se Jesus caía em falta. Imagina, né? Jesus estava sendo testado. E aí, Jesus, sarcástico, ele não reage. Aí ele fala assim para Jesus, não reages, Galileu? E aí Jesus responde para ele o seguinte, é preciso mais paciência e servir mais. Ele fala isso pro chefe, pro soldado lá, patente alta, que vem para prender ele. E aí ele fica horrorizado, né? Que ele fala, esse Jesus não vai cair, né? E aí ele faz o seguinte, mas o Cristo pousou nele, de novo o olhar, tranquilo e disse apenas, olha como é Jesus, é claro e objetivo. É preciso compreender e servir mais. Ou seja, gente, o que a gente precisa fazer? Fica a dica. Perguntas? Vamos ver aqui. Sabrina, é muito lindo o time A Cabana e ele passou na segunda-feira, né? Falando de Jesus, do Espírito e de Deus. É muito legal. A gente também recomenda assistir. É lindo, lindo, lindo. Claro que tem algumas coisas ali que na visão espírita a gente vê de uma outra forma, mas no todo o contexto dele é maravilhoso. Eu vou seguir aqui, tá? Para a gente não atrasar mais. E aí, gente, a gente tem o quê? A nossa oração, né? O Pai Nosso que a gente ora todos os dias, ou a gente ora nos momentos de aflição, ou nos momentos em que a gente precisa perdoar, aprender a ser compreensivo, aprender a ter compaixão, aprender a ter indulgência, respeito, amor. E a gente fala o quê? Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas. Qual é o significado disso quando a gente ora, faz essa oração? Estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência. Ou seja, nós estamos pedindo a Deus para que perdoe as nossas dívidas. Mas e aí? O que a gente fala na sequência, né, do Pai Nosso? Assim como perdoamos os nossos devedores. Então, se eu faço isso nas minhas orações, de forma diária, o que significa assim como perdoamos os nossos devedores? Que estamos igualmente assumindo a responsabilidade e o compromisso de desculpar o que nos ofende. Então, eu estou aberto a perdoar sob essa condição de aprender, de perdoar os devedores. Essa é a condição para que eu exija o perdão do outro. É para que eu aprenda a perdoar, para que eu aprenda a ser misericordioso. E a gente ora. O nosso Pai Nosso tem essas duas frases, além do Pai Nosso todo. Eu trouxe essas duas frases que falam do perdão, para a gente refletir. Que a gente
todos os dias, de forma diária, a gente pede e o quanto disso a gente faz? Deixa eu ver se tem mais algumas dúvidas. Precisamos, Agnes, amar muito mais ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Desejar ao outro o que nós nos desejamos. Com amor, com clareza, né? Com compaixão, com tudo aquilo que a gente conversou na nossa dinâmica da aula. Vamos ver aqui mais uma... É isso aí. E agora eu vou passar um videozinho para vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, mas eu acho que não. Um videozinho, tá? Para a gente poder encerrar a aula. Se vocês não... Miguel, se não tiver o áudio, dá um toque, tá bom? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Miguel? Não, tá tudo em ordem. Então vamos lá, vou colocar o videozinho aqui. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo. Domingo, minha folga, tá? Amanhã. Boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco. Eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata. É no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse. Sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro. Pode ser? Então, dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Uhum. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto, então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária, a secretária do meu chefe também, ela não me suporta. Também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? A família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão principalmente se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio. Outra fada? Que fada? Eu sou a morte. O quê? A morte. O bater de botas. O vestir o paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não, vem vender Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Eu não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era pra resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede pra sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Não, me deixa. Pedro, não. Irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz uma lista. Meu irmão, eu te amo muito. Não, calma aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas é porque é um amor bandido. Um amor bandido, o seu Pereira, eu gosto muito dele. Ai, nossa, o que nós, espíritos protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Dá uma ajuda aqui. Ainda bem que eu fiz aula de teatro na minha última encarnação, senão não ia dar conta, não. Mas qual é o seu problema? Você quer saber o quê? Tem que saber tanto o quê? Vai procurar o que fazer, vai trabalhar. E me deixa, hoje é domingo, eu tô descansando, pelo amor de Deus. Sabe que não pode. Pelo amor de Deus, meu Deus, deixa tudo de novo. Que saco. Você acha que agora é o quê? Me passo de Darth Vader?
Pessoal, muito obrigada. Fiquem todos com a paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês tenham uma ótima semana, uma excelente semana. E fiquem com Deus. Miguel, é contigo. E o Juninho vai fazer a prece final, né? Isso. E você vai fazer as vibrações. Obrigada a todos. Pessoal, vamos aproveitar então essa aula maravilhosa que tivemos para podermos vibrar primeiramente por nós, para que possamos exercitar cada vez mais este amor dentro do nosso coração, que ele possa ser expandido e alcançar a todas as pessoas. Mas nessa noite em especial, não vamos apenas vibrar por aqueles que amamos, por aqueles que temos Eles vão vibrar pelo nossos Lúcio. laços de afinidade. Vamos vibrar por aqueles que temos Vem, deixa ele pular lá, ajuda ele a sair. muitas coisas a acertar. Ajuda ele a sair. Particularmente, aqueles que chamamos como inimigos, chamamos como desafetos, como foi colocado pela nossa educadora de hoje, que possamos agradecer a oportunidade de estarmos junto com eles, nesta vida, nesta encarnação, oportunidade bendita que escolhemos, que pedimos para acertar as nossas diferenças e poder evoluir junto com eles. Que possamos também vibrar pelos enfermos, pelos adoentados que estão nos hospitais ou em suas casas, que possam ser socorridos em suas dores. Vibrar pelos desesperados, pelos que tentam abreviar a vida. Vibrar por nossos familiares. Vibrar pelos nossos trabalhos, pelos nossos estudos, pelos nossos colaboradores, colegas de trabalho. Vibrar por nossa casa, que possamos hoje ter uma noite maravilhosa e que possamos, assim que dormir, relaxar o nosso corpo físico, que o nosso espírito possa emancipar, ir ao plano maior para estudar mais, para trabalhar. E nada melhor do que uma prece ao final da nossa noite e da nossa aula. E assim vamos envolver o nosso colega Juninho que fará por nós a prece final. Ô Juninho, liga o áudio, por favor, pra gente. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a vocês dois, Miguel e Karina, por estar passando mais um aprendizado a nós sobre perdão, como tratar o outro ser humano de uma outra forma, para sermos mais caridosos, que possamos olhar os enfermos que estão no hospital e que todos as casas possam ter uma boa noite de sono e de paz. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, boa noite.